E nós vamos novamente com os desdobramentos da Operação Capstrum. Ontem, na Câmara dos Vereadores de Cuiabá, foi protocolizado o pedido de instauração de uma comissão processante contra o prefeito afastado Emanuel Pinheiro. Esse movimento é articulado por vereadores da oposição. No entanto, nem todos os vereadores que não pertencem à base governista defendem a instauração da comissão processante. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a vereadora por Cuiabá, Edna Araújo. É isso? Sampaio. Perdão, é o que estava escrito ali. Boa tarde, vereadora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Camila. Obrigada pelo convite para estar aqui. Boa tarde. Sempre um prazer poder conversar com a imprensa e esclarecer as posições da gente. Vereadora, a senhora se declara de oposição independente, mas em relação a esse pedido que foi protocolizado pelos demais vereadores de oposição, a senhora é contra. Por que desse posicionamento da senhora? E a senhora realmente acredita aí que o prefeito seja inocente diante de tantas acusações? Não, primeiro, Camila, é preciso compreender que as acusações que são feitas ao prefeito em relação à ação do Capstrum é a ação relacionada à não realização de concurso público na Secretaria de Saúde. Algo que acontece não apenas em Cuiabá, como também em todas as áreas da administração pública. Infelizmente, há uma privatização da administração pública que é feita já há muito tempo e uma forma de burlar o concurso público. Mas além disso, tem acusação também de mensalinhos, né, repassados a esses agentes, empregos de cabide e tudo mais, né? É um cabide de emprego o que as administrações públicas fazem com a enfrentamento, o desrespeito ao princípio constitucional do concurso público. A questão é que o que foi apresentado na Câmara Municipal foi um documento para a abertura de uma comissão processante do prefeito que tem como resultado a cassação do prefeito. Agora, vereadora, a sentença judicial, ela coloca lá de forma muito clara de que teve compra de apoio político, ou seja, fizeram farra com o dinheiro público, com vereadores loteando unidades básicas de saúde. Agora foi levantado o sigilo hoje de manhã de uma ação civil que originou na ação criminal que resultou no afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro. Isso tudo não significa nada? É pouco? Significa muito, muito. Mas o que a gente e na ação civil ficou demonstrado que o prefeito descumpriu ações judiciais. Isso não é crime de responsabilidade? É crime de responsabilidade, assim como é crime de responsabilidade o que acontece no governo do Estado, e essa ação é ainda no governo do Wilson Santos, que passou pela gestão do agora governador do Estado, Mauro Mendes, e que chegou ao Ministério Público, notificou o prefeito de Cuiabá sobre a saúde e que teve a CPI da Saúde lá em 2018, que resultou na prisão desse delator, Ruarque Douglas Correia. Isso, então é preciso lembrar disso. É preciso lembrar também que a gente está numa democracia e tem regras institucionais estabelecidas. É preciso lembrar que esse processo não envolve apenas o prefeito Emanuel, e que se fosse um processo conclusivo de desvio de recurso público, o que eu não duvido. Veja, eu não estou defendendo a inocência do prefeito Emanuel. Mas montaram um cabide de emprego, com dinheiro público. Só para contextualizar. Montaram um cabide de emprego usando o dinheiro público para comprar apoio político, como está lá na sentença judicial. Sim, mas eu quero dizer para você, se você me permite, né, que eu não embarco em defesas hipócritas da administração pública. O concurso público é algo que eu defendo a minha vida inteira. Há 20 anos o Estado do Mato Grosso não faz concurso público. Em Cuiabá é a mesma coisa. Agora, quando eu estou numa posição de defender a legislação e a democracia, não vou permitir que que me utilizem para poder fazer um enfrentamento a um discurso moralista que bate em Chico de um jeito e bate em Francisco de outro. Essa corrosão da administração pública, esse aparelhamento da administração pública, é algo que acontece em todos os governos. Se a ação mas fosse... não seria necessário a gente dar um basta nessa corrupção endêmica? Sim, mas eu não vou fazer disso, uma disputa de terceiro turno, do tapetão. Inclusive, estou entrando agora, hoje, nossa ação está pronta, protocolando no judiciário,
a exigência, uma ação popular para que o município de Cuiabá faça concurso público. Porque é impossível a gente também... Mas essa foi a decisão da ação civil que foi descumprida pelo prefeito, que resultou na ação criminal e que acabou afastando o prefeito. Mas eu pergunto para você, se o Estado, a saúde pública, o SUS é tripartite, a responsabilidade é dos 3 entes federados. Então, se está acontecendo isso, e a Justiça sabe, todos nós sabemos, nós não somos crianças aqui, né? Sabe que essa é uma prática corrente na administração pública, por que afastar apenas um gestor? Por que não notificar os demais? Mas isso que a senhora coloca não é querer desviar o foco, vereadora? Não, em absoluto. Desviar o foco é querer transformar esse debate, que é um debate endêmico do aparelhamento da administração pública, como se ele acontecesse em apenas um local e querer, com isso, dar o tapetão na vontade popular. Foi muito difícil para os eleitores, inclusive para mim, num segundo turno, decidir qual candidato que iria merecer o nosso voto. Nosso descontentamento foi enorme. Né? Nenhum dos candidatos representava o que a maioria da população queria. Então, nós temos que ter, o Brasil não pode virar uma panaceia de um discurso da corrupção que é um discurso vazio, que é um discurso que não leva às últimas consequências. Por que está havendo corrupção na saúde? É por conta dos políticos? Também, mas é também os políticos não estão sozinhos. Por exemplo, com o caso dos medicamentos, a Norgifarma deu um prejuízo para o município de Cuiabá de mais de 100 milhões de reais e nós entramos na justiça para interromper o pagamento da Norgifarma e a justiça indeferiu, ok? Respeito. Vereadora, é muito mais do que o que está sendo imposto agora. Voltando ao caso de agora. A gente precisa ter parcimônia. Voltando a Capstrum, né? O afastamento foi por compra de apoio político, como ficou definido lá na sentença judicial, porque os vereadores montaram um cabide de emprego. Essas indicações continuam ainda nessa gestão na Câmara de Cuiabá? E só para concluir a pergunta, a senhora tem cargos indicados na gestão Emanuel Pinheiro? De jeito nenhum. Não tenho, não terei, e a minha prática política não é essa. Quando eu entrei para a Câmara Municipal, havia muitos boatos de que fulano tinha 200, 300, eu já fiz várias falas sobre isso na administração pública. E não estou fazendo uma defesa porque eu tenho qualquer compromisso com o prefeito, com quem quer que seja. Apenas estou ponderando... Mas tem uma ala do PT que tem. Que eu saiba, não. Não? Não, porque o que nós definimos dentro do Partido dos Trabalhadores não foi o apoio ao Emanuel Pinheiro. Não foi. E se alguém utiliza o nome do Partido dos Trabalhadores... Mas nenhuma ala do PT tem cargos de confiança na atual administração? Com a autorização do partido, não. Com uma decisão do diretório, não. Porque, inclusive, eu fui muito contundente em relação a isso na instância de decisão do partido. Agora, o partido, ele é uma instituição. E as pessoas só podem falar em nome dele se for assim deliberado. Se não, as pessoas também têm sua liberdade. Eu, Edna Sampaio, não tenho nenhum compromisso com a administração Emanuel, não indiquei nem vou indicar ninguém, porque não acredito nesse tipo de política. A questão é respeito aos marcos democráticos. Nós tivemos a destituição de uma presidente da República com a instrumentalização do judiciário para fazer política. Eu defendo a democracia, eu defendo que... Ela foi afastada pelo Senado, como prevê a Constituição. Exato. E até os direitos políticos foram garantidos rasgando a Constituição. Pois é, mas nós tivemos 21 ações que o presidente Lula foi inocentado justamente por desvio de conduta. Então eu não posso, enquanto vereadora, estar na Câmara dos Vereadores e embarcar num discurso que é espetaculoso e que não temos sequer o conhecimento da ação que corria em segredo de justiça. Agora nós pedimos vista desse processo para conhecer todo o teor dele. Então, o que me move na minha posição é a responsabilidade com a democracia, com os marcos, com as regras institucionais. Não sou eu que vou para a rua pedir fechamento do STF, nem ditadura militar. Eu estou na minha posição de extrema coerência. Então, é isso que eu acho que precisa ser feito na política. As pessoas desacreditam na política justamente porque os políticos são incoerentes. É por isso que devem ser punidos quando praticam com certeza, a dentro de um processo legal. Com certeza, por isso que tem que haver a investigação a fundo. Porque justiça não é justiciamento, né? Certo. Não é Obrigada vingança. pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia e uma boa tarde. Imagina, estou à disposição.